Convidados de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos fizeram um minuto de silêncio em memória do morador de rua Cristóvão Miranda, conhecido como Primo, que vivia no bairro Itapuã, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele foi assassinado com 6 tiros por um policial em fevereiro deste ano. O responsável pelos disparos é da Polícia Civil do Rio de Janeiro e virou réu em uma ação que deve ser julgada pelo Tribunal do Júri, em Minas. O caso motivou o debate sobre a situação de violência a que está submetida a população em situação de rua. Como declarar uma legítima defesa quando você atira 6 vezes em uma pessoa? Um policial militar que é capacitado, treinado, formado para intervir nessas situações e não ter um controle mental, profissional, do uso da sua força, acaba por acometer. Existem inúmeras outras possibilidades de como você evitar o disparo, tanto é que uma delas é a defesa pessoal, a qual hoje a gente teria o seu Cristóvão vivo, né? Infelizmente, a gente tem uma segurança pública que, quando se trata de um poderoso, de um filho de um poderoso, ou mesmo de um filho de um membro da corporação, eles acionam até, parece até o FBI para achar o criminoso. Mas, quando se trata de uma pessoa vulnerabilizada, um indivíduo que não tem aonde recorrer, a quem recorrer, é apenas tratado, como o seu promotor do Ministério Público bem disse, como um número. A gente poderia muito ter o apoio da polícia para ter segurança, mas, muitas das vezes, a gente prefere, né, se guardar, né, buscar outros meios, porque a gente tem medo. A gente tem medo, sim, sabe, de pedir apoio, porque, muitas das vezes, a gente não consegue ter o direito de fala. Né? A gente não consegue ter o direito de fala porque mandam a gente calar a boca, batem na gente na rua, né? Porque a gente somos invisibilizados na rua. Os convidados ressaltaram o descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina aos estados e municípios a execução imediata da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Essas pessoas estariam tão invisibilizadas que não há sequer um censo que indique quantas são nas ruas das cidades ou mesmo no estado. Belo Horizonte não sabe qual é a sua população de rua. Ora diz 2.500, ora diz 5.000, ora diz 7, ora diz 9. Eu pego os dois últimos laudos. Um laudo feito pela Faculdade de Medicina da UFMG e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte aponta aproximadamente de 5 a 6 mil pessoas. Só que o laudo do Polo Cidadania chega a quase 9 mil pessoas. Qual a consequência prática disso? Belo Horizonte está perdendo praticamente R$500 mil de recursos federais para destinar para essa população. Então, daí a importância dessa comissão de monitorar, não só em Belo Horizonte, mas no estado de Minas Gerais e em todo o estado de Minas Gerais. Porque eu fecho minha fala dizendo o seguinte: lei tem demais, acordo tem demais. Em 2022, a Defensoria Pública, aqui representada a doutora Júnia, e pelo meu colega, e o Ministério Público, pelo doutor Tofani, foi feito um acordo numa ação perante o Tribunal de Justiça, em que a Guarda Municipal de Belo Horizonte seria orientada para não recolher os objetos moradores de rua. Continua recolhendo. Então, ou seja, se não houver uma prática de criação de comissões e permanente fiscalização, eu não estou falando com intuito punitivo, no intuito de um diálogo permanente, nós não vamos conseguir avançar nessa pauta. E as reclamações continuam. Que nós, inclusive, Bela, já comunicamos ao Supremo Tribunal Federal, né, que estamos atentos à ação dos estados ou à insuficiência e ausência de políticas públicas dos estados. Só para vocês terem uma ideia, olha só, falando dos registros de violências contra a população em situação de rua no Disque 100, Minas Gerais teve, nos últimos 4 anos, do primeiro semestre de 2020 ao segundo semestre de 2024, 4.001 registros de violências contra a população em situação de rua. Somente 1.283 registros em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, né? Então, nós temos um crescimento substancial. Só para vocês terem uma ideia. Foram 409 registros no segundo semestre de 2022. No segundo semestre de 2024, de 409 registros, nós subimos para 978 registros.
contando com subnotificações, contando com uma série de dificuldades que existem para o registro das violências com a população em situação de rua por meio do telefone. Representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e das polícias civil e militar abordaram as ações do governo em favor da população em situação de rua. Segundo eles, o Estado tem hoje 302 centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, em 294 municípios, além de 87 unidades para abrigamento em 45 cidades. É lógico que muita coisa precisa melhorar, mas a gente precisa também reconhecer o grande avanço que a gente tem hoje, que é ter um sistema único de assistência social, que a sua demarcação está lá na Constituição de 1988. É preciso lembrar que até os anos 90 a gente ainda tinha FEBEMs no Brasil. E as FEBEMs eram esses grandes depósitos, inclusive de pessoas que estavam em situação de rua nas grandes cidades e que eram levadas até a FEBEM, né? Hoje, com toda a necessidade de aprimoramento da política de assistência social, a gente tem um conjunto de programas, projetos, serviços e benefícios voltados para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, dentre elas, pessoas que se encontram em situação de rua. Eu trago aqui uma preocupação e um esforço, de fato, da Polícia Civil em promover e dar vazão a todas as demandas de controle interno e externo em relação a eventuais desvios de conduta dos policiais que afetem as pessoas em situação de rua. A Polícia Civil, institucionalmente, não compactua com nenhum desvio de uso da força e, principalmente, na observância dos direitos e garantias constitucionais dessas pessoas, sobretudo a intimidade e a privacidade dessas pessoas que vivem em situação de rua. Então, nos nossos treinamentos, as nossas corregedorias, as denúncias que aportam na instituição, seja pela ouvidoria, pelas comissões aqui da Assembleia, nós temos a preocupação de dar encaminhamento adequado e correto para essas demandas. Um rigoroso controle da atividade policial nas ruas foi defendido por membros do Ministério Público, assim como uma parceria entre a Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e a Guarda Municipal, que criou a Guarnição Pop Rua, que trabalha com a promoção da saúde e da assistência social dessa população. O Ministério Público de Minas Gerais precisa ser fortalecido no controle externo da atividade policial. Eu fui promotor de justiça aqui, de direitos humanos, 6 anos. Eu não vou dizer aqui quantos mil policiais foram processados por essa mão que está aqui hoje. Em que nós tínhamos, inclusive, a possibilidade de fazer apuração direta. E fazíamos, não esperava ninguém apurar para tomar providência em situações que fossem vexatórias até para o Estado brasileiro. Então, eu digo o seguinte, que saia dessa comissão, deputada, uma mensagem ao Procurador-Geral de Justiça, no sentido do fortalecimento da atividade de controle externo da atividade policial, que é uma atividade constitucional do Ministério Público. Nós temos o dever constitucional de fazer um controle externo da atividade policial. A Guarda Municipal, ela está nesses diálogos, ela fez um grupamento especializado em pop rua. A Jane, que está à frente, eles estão fazendo um treinamento muito específico, muito responsável, para trabalhar com a questão da população em situação de rua. Ainda é um grupamento tímido, a Jane, o João Marcos, o subinspetor Itamar. Tem um grupo muito interessante que vem trabalhando com a questão da população em situação de rua e se comprometendo com essa pauta, visitando as unidades de acolhimento, os centros POPs, trabalhando os guardas municipais que ocupam esses espaços. A gente está em frequente diálogo para tentar mudar esse estado de coisas e a forma de ver a população em situação de rua, para que eles trabalhem dar um outro significado de proteção. Dentre outras coisas, a deputada Bela Gonçalves, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, defendeu a reativação do Comitê Estadual da Pop Rua, previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós passamos aqui por uma discussão muito importante, muito rica, muito qualificada, sobre como
a DPF tem sido descumprida, como a violência contra a população de rua cresceu e como o caso do assassinato do seu Cristóvão Miranda não é um caso isolado, mas, infelizmente, um caso que se insere dentro de uma condição estrutural de risco que a população em situação de rua está inserida. Nós vamos continuar acompanhando o caso do seu Cristóvão. Já debati aqui, inclusive, com o Ministério Público, alguns encaminhamentos que a gente vai ter sobre a apuração, inclusive da decisão da Polícia Civil de arquivar o caso, que acabou não sendo acatada. Isso é muito importante. Mas, para além do caso específico, eu acho que aqui a gente sai, eu acho que agora, com várias missões, né, missões de cobrar o plano, de continuar fiscalizando os serviços, de resistir contra os projetos de lei nefastos que correm nas câmaras municipais, de aprovar o nosso projeto de lei aqui sobre a política estadual da pessoa em situação de rua, mas talvez o mais importante dele é que a gente consiga colocar esse comitê em funcionamento e que a gente estabeleça um plano, porque a DPF prevê isso. Sem a construção de um espaço de governança participativa com a população em situação de rua, nós não vamos ter o cumprimento da DPF, nós não vamos ter a colocação em prática da Política Nacional de Proteção das Pessoas em Situação de Rua.